O diabetes mellitus tipo 2 é uma síndrome heterogênea que resulta em defeitos na secreção e na ação da insulina nos tecidos-alvo, sendo que a patogênese de ambos os mecanismos está relacionada a fatores genéticos e ao estilo de vida do indivíduo. Essa diabetes é caracterizada pela resistência à insulina devido aos macrófagos que são recrutados para o tecido adiposo, contribuindo para o estabelecimento de perfil inflamatório e são categorizados em duas populações, M1 pró-inflamatório e M2 anti-inflamatório. As células TCD4 também são aumentadas no tecido adiposo e induziram a diferenciação de precursores de macrófagos em M1, enquanto o número de M2 também reduziu no tecido. Ao mesmo tempo, os macrófagos exibem atividade fagocítica prejudicada, com redução da liberação de enzimas lisossomais e redução da atividade quimiotática em pacientes diabéticos. Mas essa diabetes também pode ocorrer porque as células beta do pâncreas produzem insulina, mas não vão ser suficientes para baixar todo o açúcar do sangue, e não irão produzir energia suficiente para o corpo. Essa resistência da insulina é acarretada pelo acúmulo de TAG nas células hepáticas e musculares. E este acúmulo é proveniente do excesso de ácido graxo originado nas células adiposas. A partir do excesso de ácido graxo, o tecido adiposo não consegue armazenar mais TAG. Assim sobrecarregado, ele libera proteínas que atraem macrófagos que entram no tecido desencadeando uma resposta inflamatória, prejudicando o armazenamento de TAG no tecido e liberando consequentemente para o sangue, chegando até os tecidos hepáticos e musculares. Nas células musculares encontram-se os captadores de glicose sensíveis à insulina, o GLUT4, que ficam na superfície da célula muscular. Porém, quando se acumulam em pequenas gotas lipídicas no tecido, estes transportadores deixam as superfícies, sendo acondicionados a captar a glicose do sangue. No fígado, na diabetes tipo 2, o glucagon inibe a transcrição da glicoquinase, piruvato quinase e fosfofrutoquinase 1. E ainda, no mesmo órgão, ocorre a expressão aumentada de GLUT2, um transportador sensível à glicose. E como há resistência à insulina neste órgão, a regulação da gliconeogênese hepática é afetada, fazendo com que a produção de glicose pelo fígado seja aumentada. Nessa hiperglicemia resultante, o pâncreas é estimulado a secretar mais insulina. Porém, mesmo com a produção do hormônio, ele não é suficiente para baixar a glicemia elevada. A patologia do diabetes inclui a má circulação, que produz uma cicatrização deficiente das feridas e pode produzir cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, gangrena dos pés e mãos, e isso acontece porque ocorre a formação de placas ateroscleróticas, que bloqueiam artérias grandes ou médias do coração, do cérebro e dos membros inferiores. As paredes dos vasos sanguíneos pequenos podem ser lesados de tal modo que os vasos não transferem o oxigênio de modo normal aos tecidos e também podem se romper. Pode causar complicações como o comprometimento das funções dos leucócitos e uma resposta hiperinflamatória, já que os neutrófilos secretam níveis mais elevados de citocina e fatores de crescimento, e a produção excessiva de citocina contribuem para a migração adicional de neutrófilos para locais inflamatórios, fazendo liberação de proteases líticas, produção de espécies reativas de oxigênio e apoptose, contribuindo para danos adicionais aos tecidos e aumento da suscetibilidade a micro-organismos invasíveis. E os níveis circulantes de citocina associadas a TH1 são elevados e as células TH17 aumentam e podem ser associadas ao metabolismo lipídico desregulado. Também faz parte das complicações a doença cardiovascular, insuficiência renal, cegueira, restabelecimento insatisfatório das extremidades que requerem amputações, neuropatia e a obesidade. O seu tratamento segue com etapas pré-estabelecidas, desde a fase inicial, com estímulos a mudanças de hábitos de vida, incluindo a prática de exercícios físicos, uma alimentação adequada e também o uso da insulinoterapia.